Olá, meu nome é Daniel Forlini, esse é mais um Segunda Criativa, bem-vindos de volta. E hoje eu vou trazer um insight, uma ideia poderosa para a gente repensar a maneira como soluciona problemas e como lidamos com a nossa criatividade e com a criatividade num geral. Antes disso, de começar, eu peço para vocês darem joinha, coração, escrevam comentários, siga a página, enfim, publique sinais de fumaça dizendo Segunda Criativa é legal para o mundo. E eu vou começar com uma história. Essa história está no livro Teatro Legislativo, do Augusto Boal. Essa história se passa na Inglaterra, dentro de um hospital psiquiátrico, e é uma história real. Um dos educadores do método do Augusto Boal, que é um teatrólogo conhecido mundialmente, enfim, um dos educadores dele estava nesse hospital dando uma oficina de teatro para os pacientes e para os funcionários. E aí ele começou pelas origens do teatro, e explicou que na Grécia Antiga, antes do teatro, existiam os cantos ditírambicos, onde um coro, um aglomerado de pessoas, cantava e dançava junto às falas da história. Mas aí veio Téspis, e Téspis criou a figura do protagonista, aquele que fala sozinho na multidão, aquele que fala e todos escutam. Portanto, Téspis inventou o monólogo. Era o primeiro que estava ali monologando, era o primeiro personagem. Depois de um tempo, Ésquilo, um trágico grego, criou a figura do deuteragonista, o segundo ator, ou seja, ele havia inventado o diálogo. E aí esse educador perguntou para o público que estava lá: gente, o que é o diálogo então? E só ouviu o silêncio. Então ele tentou explicar mais um pouco. Gente, olha, monólogo é quando esse primeiro ator, ele está lá, ele está falando sozinho. O que é o diálogo? E aí, silêncio. Então ele tentou de novo. Gente, vamos lá. Téspis, inventa o protagonista, monólogo. Uma pessoa está falando sozinha. E aí vem Ésquilo, deuteragonista, e cria o diálogo. O que é o diálogo? Então, um dos pacientes do hospital levanta a mão e diz: eu sei. Um diálogo é quando duas pessoas estão falando sozinhas. E aí, o Augusto Boal, que é quem escreve esse livro, criador do método, ele fala pra gente, inicialmente nós podemos falar, nossa, né, esse paciente do hospital psiquiátrico não conseguiu entender, né, que no monólogo tem uma pessoa que está sozinha, mas no diálogo elas vão interagir, elas vão conversar. Só que na verdade a provocação que ele faz é a seguinte: e se essa visão é a mais acertada? E na realidade, em grande parte do tempo, nós não estamos de fato dialogando, mas nós temos pessoas monologando sozinhas. Como se toda vez que a gente conversasse, isso acontece muito, ao invés de eu prestar atenção naquilo que estão me falando, eu já penso qual vai ser a minha resposta enquanto a pessoa ainda não terminou de falar e estou ansiosamente esperando ela terminar para que eu fale aquilo que eu quero dizer, né? Ou que ao invés de ter diálogos no mundo, nós temos monólogos entre países, monólogos entre classes sociais, monólogos entre famílias, entre amigos, entre relacionamentos, e que a gente não sabe, de fato, conversar. Essa é a história, essa é a provocação que o Boal nos faz. O vídeo já poderia parar por aqui, porque só essa história é muito potente, mas vamos fazer uma relação com a criatividade. O que eu quero quebrar, o que eu quero provocar vocês hoje? É que às vezes nós carregamos um mito, uma impressão de que criatividade é um trabalho individual, de que criatividade são gênios criativos, de que solucionar problemas é eu vou lá, vou estudar aqui, vou estudar ali, vou pegar alguma coisa daqui e vou me tornar alguém super desenvolvido e produtivo e capaz de dar conta dos problemas criativamente. Quando na verdade, se partimos do princípio que a criatividade ela é combinação de repertórios, combinação de referenciais e experiências que nós mesmos temos para chegar em lugares que a gente ainda não chegou, quando eu acrescento pessoas nessa equação, eu dobro, triplico, quadruplico os referenciais, repertórios e experiências que podem ser usados na combinação. Então, criatividade coletiva é muito potente. Eu estou dizendo isso para vocês para dar uma ideia de que a gente pode ser um pouquinho menos individualista quando a gente for pensar em solucionar nossos problemas e praticar a nossa criatividade tentando
recuperar referências das pessoas, trocando com elas sobre os problemas, expondo as nossas criações. Escreveu um poema, escreveu uma crônica, fez uma peça de design, tem um problema difícil no trabalho e teve uma ideia, exponha para as pessoas, troque, mostre. E não entenda, se aquilo não chegar, não entenda como, olha só, as pessoas não compreendem aonde eu quis, o que eu quis fazer, mas simplesmente que elas vão ter um olhar diferente do mundo e que esse olhar diferente do mundo sobre a sua ideia pode potencializar a sua ideia, porque ele soma a maneira como ela vê. E quanto mais visões a gente acrescenta nessa equação, a potencialização de geração de ideias e de geração de ideias que podem dar certo é maior. Então vamos trocar, vamos dialogar, vamos tentar se ouvir, prestar atenção como a gente conversa, como a gente escuta, porque isso não é só trocar com o seu companheiro de trabalho criativo que vai fazer as coisas. Pode ser com o seu irmão mais novo, pode ser com a sua mãe, pode ser com o seu marido e pode ser com um desconhecido que você encontrou na fila do banco e começaram a falar sobre o tempo. A gente pode trocar referências e experiências com todo mundo, então vamos parar de monologar sozinhos, vamos buscar o máximo possível diálogos. Essa é uma dica que vai potencializar a nossa criatividade, mas também pode contribuir muito para a nossa inteligência interpessoal, a nossa capacidade de se relacionar bem com outros seres humanos. Ficamos por aqui, eu refaço o pedido de vocês darem joinhas e corações e comentários, e fiquem à vontade para nos comentários daqui trocarem. Faça uma pergunta, diga algo, peça uma indicação de filme, de livro, veja que as pessoas te respondem. Tudo bem? Que fique aqui um espaço de troca. Beijos.